Legal, estamos gravando. Deixa eu fechar isso aqui. Isso, eu Hum, quero falar contigo. oi. Não consigo falar com ninguém do Cities, nem com o João, nem com o negócio, mandar mensagem não adianta nada, né? Hum, A questão, assim, ó, no Saga, eu tô com tanto os sistemas operacionais como o Desktop 2 ali. certo? Diferente Tá, com o Educa, que eu não tenho o Desktop 2. Mas tá de boas. tá. Mas eu, te, eu não tenho nenhum link da aula de nenhuma aula no meu Saga. Eu não consigo ter acesso a nenhum link. E eu consigo Mas tu tem. quartos. Mas tá aparecendo. A disciplina de Desktop 2 aparece no Saga, sim ou não? Aparece. Tá, e quando tu entra nela, tu não encontra nada? Só as pastas. Eu, Tá, e eu dentro das entro, pastas, eu eu entro nelas. coloquei dentro da parte eu coloquei ontem os materiais na parte da aula 1. Dá uma Sim, olhadinha lá. não, aparece aqui tudo aqui, sabe? A aula e tal. Mas o link da Uhum. aula pra poder assistir não tenho. Não aparece. Ah, tá, não, isso aí sou eu. Eu devia ter colocado aqui, deixa eu só confirmar. Isso aqui deveria ter colocado na página inicial, só que como apareceu meio tarde ontem também, acabei me esquecendo de fazer isso, que é como dar aula. Legal, isso aí eu já resolvo, tá? Mas qual disciplina? A minha ou de sistemas operacionais? Que tava faltando. A das duas, né? Na real, não sei se é pra fazer as duas, eu vou fazer uma, não tô meio perdido. O Zitz Maia não fala nada, tô Tá. mais Lucas, me passa perdido. um e-mail, porque senão me passa um e-mail que eu tô pegando o e-mail, todo mundo tá com pendência. Eu acabei de colocar aqui, vou colocar de novo, porque senão depois que eu sair daqui é prova que eu esqueça. Me falando exatamente isso para eu poder cobrar do coordenador. Tá bom. Tá? Deixa eu ver. O link da aula, dessa aula da live, eu sei que vocês receberam pelo WhatsApp mesmo, eu acredito. O João mandou para vocês ontem, não foi? Tá faltando aqui mesmo, eu tô vendo agora. Já vou pegar ele antes que eu me esqueça de fazer isso. Que é o mesmo link das nossas aulas de Web 1, Desktop 1. É sempre o mesmo link que a gente está utilizando. Então já vou copiar isso para lá. Deixa eu ver se eu consigo copiar de uma disciplina para outra. Consigo. Vou só editar isso aqui. Uhum. Biblioteca, eu vou ficar devendo para vocês. Vou tirar isso daqui por hora. Vou só deixar o link. Depois eu coloco os restantes dos materiais. Bom, eu coloquei o link, tá, gente? O link de acesso para as lives está aqui já, com os horários certinho. Depois eu troco esse início, que tá errado, né? Trocar logo. Isso foi ontem, 29/1. E os outros pontos que tu falou, Lucas, tu me passa por e-mail. Aproveitando, se tu tá na dúvida, tu tem assistido a disciplina de sistemas operacionais, sim ou não? Não, eu nem sei se tá tendo ou estão passando, não faço a mínima ideia. Só sei que tá aparecendo ele pra mim, que tá. Nem aparece no Edu. Só aparece no Educa pra mim, diferente do desktop, não, que aparece que eu não tô fazendo, mas Uhum. sistema operacionais sim. Mas nem Tá, nos vou sistemas verificar operacionais isso. aparece link nem nada. Me passa tudo por e-mail certinho que eu vou verificar, tá? Tá, há quanto tempo meu microfone tava mudo? Não sei nem quando foi que eu deixei o microfone mudo, tá? Ahn, bom, agora vamos lá. Turma, desculpa aí, não vi que meu microfone tava no mudo, tá? E olha só, vamos começar hoje então. Lembrando, quem tiver qualquer pendência, manda para mim por e-mail. Meu e-mail tá aí para vocês, certo? Porque eu não vou conseguir lembrar de cada problema que a gente tive, quem teve qual problema ao final da aula.
Então me passa tudo para o e-mail para eu ter o registro disso para poder cobrar do coordenador. Eu vou começar. Estou compartilhando minha tela já com vocês? Não. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Agora sim, tá? O link da disciplina para nossas lives disponibilizei agora. Bom que vocês me lembraram que ele não estava aqui. Materiais de livro, e materiais extras eu vou colocar depois, para a gente não perder mais tempo agora da aula. E ontem nós começamos nossa disciplina fazendo uma revisão de Desktop 1, tá? Porque todos os conceitos que a gente discutiu em Desktop 1, estruturas condicionais, declaração de variáveis, tipos de variáveis, estruturas de repetições, orientação a objetos, funções, propriedades, tudo isso a gente vai seguir utilizando na nossa disciplina de Desktop 2, tá? Como eu falo para vocês sempre, programação só cresce, tá? A gente nunca aprende um conceito e deixa de utilizar ele. A gente somente agrega esse conceito com os demais que nós vamos aprendendo. Então, ontem a gente fez um apanhado disso. Ontem a gente revisou, de uma forma bem dinâmica, todos esses conceitos que a gente viu na nossa disciplina anterior. E hoje, o que nós vamos fazer? A gente vai dar continuidade, então, na nossa matéria. Em Desktop 1, nós encerramos nossa conversa falando sobre arrays. Agora, eu quero conversar com vocês falando sobre matrizes. Gente, como vocês devem lembrar bem, um array... Deixa eu abrir o material de aula de vocês aqui. Técnico. Uhum. Muita pasta. Achei. Como vocês devem lembrar bem, turma, um array é um tipo de variável nossa que armazena mais de uma informação ao mesmo tempo. Porque ele tem... Me manda e-mail também, Pedro, para eu poder cobrar. Perfeito, tá? Vou juntar esses e-mails todos de vocês e vou falar com o coordenador para cobrar as resoluções disso. Perfeito, então. Então, olha só, pessoal. Outra coisa, não sei se vocês mandaram. Quando me mandarem e-mail, por favor, mandem também o nome completo de vocês e o RA. Fica mais fácil para localizar e fazer os ajustes assim. Quando enviarem, mandem o nome completo e o RA de vocês, que facilita bastante para fazer esse trabalho de esses ajustes. Certo? Então, continuando, turma. Hoje eu quero conversar com vocês sobre matrizes. Um vetor ou um array é uma variável que vai armazenar para nós mais de uma informação ao mesmo tempo. É como se fosse uma fila em que cada elemento novo que vai chegando vai sendo alocado dentro dela. Não necessariamente ao final, como uma fila convencional, porque a gente está trabalhando aqui com um conjunto de informações. O que muda disso para a nossa matriz é que se um array tem apenas uma dimensão, é aquela linha reta que segue eternamente, uma matriz vai ter mais de uma dimensão. Se o array é a altura, a matriz é altura e comprimento, pelo menos. Se o array são as posições do eixo x, a matriz são as posições dos eixos x e y, tá? Então, uma matriz é um array com mais de uma dimensão. Quantas? Não importa, tá? De 2 ao infinito, pessoal. Como é que a gente vai construir e por que nós vamos construir matrizes na nossa linguagem de programação? Deixa eu fechar o nosso exemplo de ontem. Eu vou começar um projeto novo hoje para a gente trabalhar. Ele ainda vai ser um projeto
de console. Amanhã, turma, eu já quero começar com vocês os formulários, tá? Para a gente montar nossas telas. Mas hoje ainda estamos no console. Certo? Então, olha só. Como a gente estava conversando, se uma matriz, perdão, se um array é um elemento com uma dimensão, uma matriz vai ser um elemento que tem várias dimensões. Aqui, turma, olha o que eu estou fazendo só. Eu estou construindo um array de uma dimensão chamado nomes, e estou dizendo que esse array ele possui 3 posições. Então, deixa eu ver. Quem quer ser cobaia? Quem quer ser cobaia? Lucas Medeiros. Quero 3 cobaias. Gabriel, vou ter que copiar o sobrenome porque eu não consigo digitar ele só de cabeça. Vou no Ctrl+C, Ctrl+V. Guilherme Santos. Então, olha só, pessoal. Isso aqui são alguns alunos da nossa turma. Vamos dar uma saída de tela aqui. Console. Bem-vindo a Desktop. E para cada aluno desse, vamos escrever o nome do nosso aluno. I igual a 0 e menor que nomes, pontos. Opa, saiu. Gente, mais. Olha, difícil hoje. Right line. Aluno. 2 pontos. E o nome desse nosso aluno. Então, gente, para quem não lembra, tá? O que eu fiz aqui? Que a gente viu lá em Desktop 1 ainda. String, tipo de dado que vai armazenar informações de texto. Par de colchetes aqui, olha, na verdade isso aqui não é um string só, são várias. Isso aqui vai ser um vetor, um array de strings. O nome desse array é como o nome de qualquer variável, vai se chamar nomes. E eu vou instanciar para ele um array novo com 3 posições. Na primeira posição eu vou colocar o nome da primeira pessoa, o nome da segunda pessoa e o nome da terceira pessoa. E vou exibir essa informação no final. Então hoje, se eu executar esse código fonte, e esperasse, isso aqui é recapitulação, tá? Do que a gente viu em Desk 1, lá no finalzinho da disciplina. Bem-vindo Desktop 2, aluno Lucas Medeiros, Guilherme Husdenger, Gabriel Husdenger, Guilherme Santos, tá? Então, a gente criou aqui um laço de repetição controlado por um incrementador UI, que ele vai passando de posição em posição e pegando essa informação. Mas e se eu quisesse armazenar aqui o nome e a idade de cada um de vocês, tá? Primeira coisa, sendo bem sincero, turma, eu tenho como armazenar um número dentro desse array? Sim ou não? Sem problemas, Marcos. O tipo é string. C# é uma variável fortemente tipada. Eu posso armazenar um número aqui dentro? Não.
Isso mesmo, pessoal. Eu não posso. Eu não posso armazenar a idade do Lucas, nem do Guilherme, nem do Gabriel. Não como números, pelo menos. Mas eu posso meio que contornar a situação, né? E armazenar isso em forma textual. Então, se eu quero para cada um desses guardar o nome e a idade, por exemplo, quantas informações eu vou ter por linha, pessoal? Uma ou duas? Quero guardar o nome e a idade. Quantas informações vão ser por linha, turma? Isso aí. Nome e idade. Quantas informações por linha? Uma ou duas? Duas? Perfeito. Exatamente. Porque vai ser o nome do Lucas, a idade do Lucas. O nome do Gabriel, a idade do Gabriel. O nome do Guilherme, a idade do Guilherme. Então, olha só. No C Sharp tem duas maneiras de declarar as nossas matrizes, tá? Caso todas as linhas da nossa matriz vão obrigatoriamente ter o mesmo número de colunas, vai ser uma matriz que a gente chama de retangular, a gente pode simplesmente dizer que o nosso array, no caso, não tem apenas uma dimensão, mas duas. Para fazer isso, o que eu faço? Eu coloco uma vírgula aqui no meio. Tá? Isso daqui vai dizer que, olha, esse primeiro espaço é uma dimensão do meu array. Esse segundo espaço é a outra dimensão do meu array. Se tivesse 3 dimensões, mais uma vírgula. 4 dimensões, mais uma vírgula, e assim por diante. Lembrando que dessa maneira eu estou criando matrizes, arrays multidimensionais que vão ter exatamente o mesmo número de linhas e colunas. Legal? De outra maneira, depois de fazer isso, então o que eu tenho aqui? Eu vou ter uma matriz que ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Quantos dados eu vou armazenar? Isso aí, 6 informações, tá? Então, para o Lucas, e olha só, tá dando um erro aqui, né? Para o Lucas, que está na linha 0 e na coluna 0, eu vou guardar o nome dele. Lucas, quantos anos tu tem mesmo? Que eu já esqueci. Eu sei que já fiz essa pergunta em outra disciplina, para outro exemplo, mas eu já esqueci. 19. Na linha 0, na coluna 1, eu vou guardar a idade do Lucas. Gabriel, e você? Na linha 1, na coluna 0, o nome do Gabriel. 27. Na linha 1, na coluna 1 também, eu vou guardar a idade do Gabriel. Por que as aspas, pessoal? Porque essa matriz é de strings. Eu não posso guardar números aqui. Isso aqui não é o número 27, é o texto 27. Mas é a idade de vocês ainda assim. Guilherme, só falta você. Dezoito. Tá? Então, olha só. Lucas, 19, Gabriel, 27, Guilherme, 18. Então, linha 1, perdão, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1. Eu vou até abrir um Excel aqui para a gente ver uma coisa, que eu acho que fica mais intuitivo. Então, na prática, o que nós temos aqui? Opa. Linha 0, 1, 2. Coluna 0 e 1. Então, aqui está o nome do Lucas, a idade do Lucas, o Gabriel, a idade do Gabriel, o Guilherme e a idade do Guilherme.
Isso aqui é uma matriz, gente. Uma matriz nada mais é do que uma tabela, na qual a gente localiza informações a partir das linhas e colunas onde elas foram armazenadas. Então, isso daqui é uma matriz para nós. Uma matriz de duas dimensões. Uma matriz de duas dimensões é uma tabela. Tá? Se ela fosse de três dimensões, que ela não é, tá? Mas se essa matriz tivesse três dimensões, pessoal, é isso. E agora, quantos espaços eu teria nessa matriz? Quantas informações ao todo eu poderia guardar nessa matriz, gente? Se ela tivesse três dimensões com esse formato? Não, não são nove. Não são nove. Se eu tivesse uma matriz de três dimensões, três linhas, duas colunas, três profundidades. O pessoal tá ruim na matemática? Legal, vamos lá. 3 vezes 2, gente. Acertaram, não foi? 6. Já me falaram isso lá em cima. 6 vezes 3? 18. Então, aqui nós teríamos um cubo, na verdade, de 18 posições para guardar informações. Porque um cubo é uma matriz de três dimensões. Tá? Ou seja, na linha 1, 0, eu teria a coluna 0 e a profundidade 0. A coluna 1 e perdão, na linha 0 eu teria a coluna 0, a profundidade 0, a profundidade 1 e a profundidade 2. Na linha 0 ainda, eu teria a coluna 1, a profundidade 0, a profundidade 1 e a profundidade 2. Na linha 1, eu teria a coluna 0, profundidade 0, 1 e 2. Teria também na linha 1, coluna 1, profundidade 0, 1 e 2. E assim por diante, tá? Então nós teremos espaço para 18 informações. Certo, turma? Matrizes de três dimensões não são incomuns, tá? São relativamente comuns. Mas em disparado, quem ganha são as matrizes de duas dimensões, tá? Não que vocês não possam construir matrizes com mais de duas, três ou quatro dimensões. Vocês podem construir matrizes de qualquer tamanho. Só que o uso prático delas é bem limitado, na verdade. Matrizes de duas dimensões são as mais comuns. As de três são relativamente comuns. A gente ainda encontra. De quatro para cima, sinceramente, no uso prático, eu nunca vi. Tá? Porque é difícil de gerenciar. Porque olha só, deixa eu tirar essa vírgula daqui que está sobrando, é por isso que nosso código está dando erro. Só temos duas dimensões aqui, então só temos uma vírgula. Na dúvida, pessoal, vocês podem guardar assim também. Quantas vírgulas eu preciso para o meu array? Se ele for ter uma dimensão só, se ele for um array comum, um vetor, 0 vírgulas. Se ele for ter duas dimensões, uma vírgula. Três dimensões, duas vírgulas. Quatro dimensões, três vírgulas. E assim por diante. O número de vírgulas, pessoal, é sempre o número de dimensões menos um. Tá? Então, um array unidimensional de uma dimensão não tem nenhuma vírgula aqui. Tá? Vamos pegar essa informação agora. E aqui ainda temos um problema. Por que o problema aqui, pessoal? Quem se arrisca? Isso aí, Gabriel. Se nosso array tem duas dimensões, é também, Lucas, mesma coisa, estão corretos os dois. Se nosso array pede duas dimensões, nós temos que informar duas dimensões. Aqui a gente está informando uma. Então, como o Gabriel sugeriu, e o Lucas também, nós precisamos de mais um indicador aqui. Aqui vai ter um problema, tá? Já vou avisar. Mas eu vou executar primeiro para a gente ver o que vai acontecer. Quase que eu coloquei aqui um cifrão. A gente trocou faz pouco tempo da aula de web, né, gente? Então, olha só. Aqui tá ótimo, tá? Vou até fazer o seguinte.
Aluno. Parece diferente. Deixa eu ver como é que pode ficar bom. Deixa eu ver. Vou tirar isso aqui por enquanto. Vai atrapalhar essa mensagem aqui. Ah, já sei. Mais organizado um pouco. Vou colocar um quebra de linha aqui, um white line só para quebrar a linha para mim do texto. Acho que vai ficar bom assim. Melhor ainda, eu acho que eu posso fazer o seguinte. Tem barra T aqui? Eu acho que tem. Tem sim que ele marcou. Então eu vou até trocar esse tracinho aqui para um barra T, fica mais organizado. Isso aqui vamos passar para cima. Barra T, pessoal. Se eu não estou enganado, que faz um tempo que eu não utilizo o barra T, tá? Mas ele é para ser um tabzinho aqui na nossa tela. Só para organizar melhor o texto. Vamos dar uma executada aqui. Ele deve dar um erro que eu já imagino. E eu quero mostrar esse problema para vocês. Isso aí. Trancou. Bem como esperado. Tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, aluno, idade. Perfeito. Lucas Medeiros, 19. E aqui, olha só. Aqui a gente parou. Turma, tem um detalhe aqui, ó. Olha o erro que a gente teve aqui. Index out of range exception. Como faz algum tempo, eu vou lembrar vocês. Esse erro aqui ocorre quando a gente tenta acessar uma posição do nosso array que não existe. Oi, Lucas. Sim, tem mesmo. Tá? Então, esse erro aqui, pessoal, ele acontece quando, justamente, a gente tenta acessar uma posição do array que ela não existe. E o que acontece aqui? Vamos observar uma coisa. Ele falou que, deixa eu ver, tá aqui, ó. Ele tentou acessar o J na posição 2. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui um pouco para cima, para não atrapalhar tanto. Consigo? Legal. Então, olha só. Ele travou porque o J era 2. Só que o nosso J, na verdade, só tem a coluna 0 e a coluna 1. Não temos a coluna 2. Por que ele parou aqui e nos trancou? Vamos observar uma coisa. Nomes.lent aqui, quem é esse valor desse cara? Aqui no I, nomes.lent vale 6. Aqui no J, nomes.lent vale 6 também. Isso é um problema. Não é verdade, pessoal? Porque nosso array multidimensional, ele realmente tem 6 posições. Mas essas 6 posições, elas estão divididas entre 3 linhas e 2 colunas. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente utiliza esse recurso da vírgula no C# para criar uma matriz retangular, que é uma matriz que tem sempre o mesmo número de linhas, colunas, profundidades, etc., para qualquer posição do nosso array, na verdade, o sistema ele meio que faz uma quebra automática, mas ele armazena tudo como se fosse quase que um array só. Por isso que esse lente aqui tem 6 posições, ao invés de 3 e 2 separadamente, como a gente precisaria, tá? Então vamos dar um stop nisso. E vamos fazer algumas correções aqui. Então, o lente para mim, num array fica ótimo, mas para uma matriz, eu preciso ser um pouco mais específico. Olha só. Função getLength, propriedade length. São coisas diferentes, tá, pessoal?
Isso aqui é uma função. Vocês podem ver pelos par de parênteses. Isso aqui é uma propriedade que nem aquelas que a gente criou na aula de ontem para recuperar essa informação. Então, esse cara getLength aqui, ele quer saber a dimensão de onde eu estou puxando a informação nesse momento. Minha matriz tem duas dimensões. A primeira dimensão, pessoal, a contagem começa de que valor mesmo? Zero. Então, minha primeira dimensão, ela tem um índice zero. Então, isso aqui vai me devolver 3, que é a dimensão, perdão, que é o tamanho da minha primeira dimensão, minha dimensão zero. E agora, para pegar da minha segunda dimensão, se a primeira dimensão foi zero, a segunda dimensão é a 1. Isso aí. Então, olha só, agora, isso aqui vai me devolver 3, isso aqui vai me devolver 2, porque eu estou pegando especificamente o tamanho daquela dimensão. Se eu utilizar a propriedade aqui, com essa estrutura que a gente construiu, o que eu vou estar devolvendo na realidade é o total de espaços de armazenamento do meu array multidimensional. Não é isso que a gente quer nesse momento. Tá? Vamos fazer mais uma vez. Agora sim, ó, sem erro nenhum. Bem-vindo a Desktop 2. Aluno e idade. Lucas Medeiros, 19. Gabriel, 27. Guilherme, 18. Então, para poder fazer esse trabalho separadamente, a gente emprega esse recurso. Até aqui, pessoal, tranquilo? Meu foco aqui com vocês é mostrar a construção da matriz de mais de uma dimensão. Claro, porque se tivesse uma só seria um array. Tá? Deixa eu só ver uma coisa que mais eu quero falar com vocês hoje. Para não esquecer nada, deixa eu ver. Vou passar também. Outra forma de iniciar isso, tá, pessoal? Seria uma forma mais curta de inicializar essa informação, mas em compensação, eu acho que ficaria um pouco menos legível. Nosso foco, Lucas, a gente vai trabalhar principalmente com a questão das matrizes agora no primeiro momento, que é a sequência que ficou faltando em Desktop 1. A partir de amanhã, a gente já começa com forms, que são os formulários, e na semana seguinte, banco de dados. Nosso foco vai ser principalmente formulários e banco de dados, mas a gente precisa também verificar as matrizes porque elas vão ser necessárias ao longo da disciplina. A gente não vai trabalhar com matrizes maiores que 2 dimensões, tudo bem? Mas matriz de 2 dimensões a gente precisa sim. Certo? Então, a partir de amanhã, eu já quero começar com vocês com formulários, com os forms, e na semana seguinte, de novo, banco de dados, no contexto do C Sharp. Na verdade, os formulários do C Sharp, nesse sentido, Lucas, eles têm o mesmo nome, mas é bem diferente, tá? Porque realmente são janelinhas como essa aqui que a gente vai construir. Tá? Não é uma coisa como acontecia lá no navegador. É bem longe disso. Tá? E vai utilizar muita orientação a objetos. Porque todos os elementos da janela vão ser objetos que a gente vai estar manipulando. Por isso que lá em Desktop 1 também, eu fiz um foco bom com vocês em orientação a objetos e eu revisei isso ontem. A gente precisa muito de orientação a objetos para trabalhar corretamente com isso. Até aqui, na verdade, a gente já utilizou orientação a objetos, porque esse getLength aqui, ele é aplicado em relação a nomes, porque nomes é um objeto também. A partir do momento que a gente deu esse new aqui, a gente construiu um objeto de array que está sendo armazenado na variável nomes. Então, nomes também é um objeto para nós. Sim, a gente vai ver os forms do C Sharp
Mas, de novo, a maneira de fazer isso no C Sharp e no PHP é bem diferente, tá? Os conceitos de SQL, para quem já fez PHP, vão ser os mesmos, tá? Vai ser insert, select, update. Pretendo utilizar também o delete, mais alguns comandos, se possível. Mas a maneira de escrever o SQL não muda, mas a maneira de integrar isso com o código muda bastante. Porque aqui está com outra linguagem de desenvolvimento, tá? E vocês já sabem por natureza que PHP e C Sharp são linguagens bem diferentes mesmo. Aproveitando esse gancho do PHP e do C Sharp, olha só. Enquanto isso daqui é uma maneira da gente construir uma matriz retangular no C Sharp, tá? Se eu quisesse que cada linha da minha matriz pudesse ter um número diferente de colunas, eu já teria uma outra estrutura aqui, mais próxima do PHP, na verdade. Por exemplo, string produtos. Tá? E produtos, ele vai ser também uma matriz, perdão, vai ser também um array multidimensional, mas vai ter um outro formato, olha isso daqui. Tá? E vamos ter no máximo, vamos dizer que a gente tem 5 produtos só. Então, olha o que muda aqui, pessoal. Nesse primeiro momento aqui, eu vou até deixar como comentado lá embaixo. Aqui a gente teve uma matriz retangular. Por quê? Todas as linhas tiveram exatamente o mesmo número de colunas. Aqui, olha só, eu estou construindo uma matriz nova, mas eu não especifico o tamanho dela. Perdão, as dimensões. As dimensões aqui podem ser iguais? Pode. Eu posso definir para todas as dimensões aqui, para todas as linhas, que sejam 2 dimensões. Mas eu não sou obrigado a fazer isso. Aqui eu tenho total liberdade para definir cada linha dessa com seu próprio número de dimensões. Então, por exemplo, vamos dizer que a linha 0 ela tem 2 dimensões também. Um S. Perdão, 2 dimensões não, perdão. 2 espaços de armazenamento para a gente armazenar. A linha 1, ela vai ter, não sei, 4 posições ao invés de 2. A linha 3, 2, vai ter 3 posições. Então, olha só o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Aqui está um pouco mais perto daquele conceito que a gente viu lá no PHP. Porque nesse sentido aqui, eu estou construindo essa matriz como um array de arrays, literalmente. Então, para o primeiro produto, eu vou ter um array com 2 posições armazenadas nessa linha. Então, eu vou poder acessar essas 2 informações. Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte. Pessoal, me fala um produto, por favor. Qualquer um. Ok, andou em alta, não foi? No começo da pandemia, ficou caríssimo, deu uma subida de preço. Eu não sei o que o pessoal pretendia fazer com ele, estocando isso daqui, né? Não sei porque achou que ia faltar. O álcool gel eu até entendo, mas isso daqui foi inusitado. Legal, Gabriel. Me fala o preço do papel higiênico. Esse papel higiênico. Pode ser. 25,00. R$ 25. Tá? Vamos lá. Alguém me fala outro produto agora.
Que desafio era esse, Thiago, que eu não sei. Desafio com papel higiênico, cara, eu não faço ideia do que podia estar passando na cabeça do povo, mas legal. Café, beleza. Preço do café, Thiago, R$ 9. E me fala agora, por exemplo, quantos, quantos pacotes ou embalagens eles têm de café no estoque? 30, beleza. E quantos foram vendidos hoje? 10. Perfeito. Turma, olha o que aconteceu aqui. Percebe que para essa primeira linha aqui, a zero, ó, papel higiênico, só tive a coluna 0 e a 1. Papel higiênico 25. Acabou. Porque eu disse o quê? Que para o produto de chá, na posição 0, para o meu array na posição 0 dele, eu vou armazenar lá dentro um outro array de 2 posições. Só que para a posição 1, eu falei que meu array ia ter 4 posições. Então, olha só, para esse cara aqui, para a linha 1 dessa matriz, para a linha 1 dessa matriz, existe as, as colunas 0, 1, 2 e 3. O que não é verdade para a linha 0, que só tem a 1 e a 2. Então, essa matriz, se a gente vai continuar, ela vai ter uma cara bem diferente do que estava fazendo antes, justamente porque cada posição dela pode ter um número diferente de informações. Deixa eu ver aqui se está tapando minha vista. Tá tudo bem. Então, olha só. Aqui nós teríamos o quê? Opa. Aqui a gente teria, por exemplo, papel higiênico a R$ 25. Aí teríamos o café a R$ 9 com 30 em estoque e 10 vendidos. Aí teríamos o outro, só tem 3 informações. Que me fala mais um produto? Tá demorando, mas tá. Um suco de laranja. Vendeu bem o suco de laranja hoje? Quanto suco a gente tem no estoque e quanto ele tá? Quanto suco a gente tem no estoque e quanto ele está? Tá 6,50. 12 no estoque. Tá. Pergunta: eu posso fazer isso? Sim ou não? Linha 50, eu posso fazer isso aqui? Sim ou não? Não. Se eu tentar rodar isso daqui, turma, o código vai dar erro, tá? Porque não existe para produtos 2 uma coluna 3. E se eu tentar fazer isso agora? A linha 50 vai dar erro. E a 51? 52, né? E a 52? Vai rodar, vai dar erro. A 50 vocês acertaram, vai dar erro, não posso fazer aquilo. E a 52? Vai dar certo ou vai dar errado se eu rodar o programa? Erro. Isso aí. Por quê? Sim. E, inclusive, eu posso afirmar para vocês o seguinte: o erro que eu tenho nessa linha e o erro que eu tenho nessa linha são erros diferentes, tá? Nesse ponto aqui,
Se eu executar o código, vocês vão ver aqui o erro de index out of range. Quer dizer, olha, eu tentei acessar uma posição, um índice, que não existe para o meu vetor. Tá? Se ele tentar rodar essa linha aqui, ele vai ter um erro de null pointer, de ponteiro nulo, porque eu nunca declarei o que eu tinha dentro de produtos 3. Tá? Inclusive, eu posso até rodar o código até essa altura aqui, eu acho. Cadê? Produtos, está aqui. Olha só, turma. Linha 0, temos as colunas 0 e 1. Linha 1, as colunas 0, 1, 2 e 3. Linha 2, as colunas 0, 1 e 2. Por isso que você tentar fazer isso daqui, ó, vai dar erro. E percebam que, do ponto de vista da escrita do código, eu estou digitando o código que estou escrevendo, não tem erro nenhum. Tá? O erro aqui não é de sintaxe, o erro não é de escrita no código, o erro é em tempo de execução. Não é porque a gente escreveu o código e não aparece nenhum erro que está correto. A gente tem que testar primeiro. Tá? Então esse código, olha só, ele compila, ele não tem nenhum erro de escrita, mas ele tem erros de lógica. E por conta disso ele vai travar. Aqui a gente já tem um primeiro erro, que é o erro de tentar acessar uma posição do índice que não existe. Aqui já tem outro erro, porque está tentando manipular informação nula. Pode ver que, olha só, aqui não tem nada, nem no 3 nem no 4. A gente não declarou isso. Tá? Então a informação aqui está completamente nula. A 52, Pedro, a 52 está errada, porque aqui em cima, linha 33, declarei a matriz. Essa matriz, cada linha dela pode ter tantas colunas quanto eu quiser. Tá? É diferente da que a gente fez no começo da aula, que todo mundo tinha exatamente o mesmo número de linhas e colunas. Essa daqui vai ter tantas linhas, tantas colunas por linha quantas eu quiser. Quando eu declaro ele, eu especifico o total de elementos, de linhas no caso, meu primeiro array, que é o 5 aqui, então são 5 linhas. Eu não tenho total de colunas. Percebe que a coluna 0 eu disse, perdão, que a linha 0 eu falei. A linha 0 vai ter dentro dela um segundo array de 2 posições. Consequentemente, a linha 0 tem 2 colunas. A linha 1 vai ter dentro dela um outro array de 4 posições. Então, logo, linha 1 vai ter 4 colunas. Linha 2 vai ter dentro dela um array de 3 posições. Então, vai ter 3 colunas. Linha 3 e 4, eu nunca disse nada. Como eu nunca disse nada, a informação lá continua inexistente, nula. Então, eu teria que declarar, na verdade, a qualquer momento, antes de tentar fazer isso daqui, antes de tentar rodar a linha 52, eu tenho que, em qualquer lugar, antes disso, de dizer quantas posições vai ter aqui dentro. Mas na linha 3, você coloca 4. Teria problema? Sim, teria problema sim, Lucas. É por isso que eu parei o código antes de rodar essa linha de cá. Nosso código está parado bem aqui. Na hora que eu tentar rodar essa linha, o programa vai travar. Justamente porque, como tu falou, só tenho 3 posições e estou tentando aqui acessar uma quarta posição que não existe. Vai dar erro sim e vai travar. Ele só não travou ainda porque eu estou com o programa parado na linha antes da 50. Eu estou na linha 49. A hora que ele for rodar a linha 50, ele vai travar. Quer ver? Vamos passar a linha 50 e o programa vai travar. Tá aqui, ó. O programa deu erro. Linha. Deixa eu ver onde é que ele tá. Vamos continuar. Vamos ver qual foi o... linha 50 linha 50 na index out of range, na verdade. Linha 50 aqui ele já teve um erro.
Não é isso. Então aqui a gente já tem problemas para serem corrigidos. Não, deixa eu fechar. Nesse caso, Pedro, aí sim a gente teria um erro de sintaxe. Nesse caso, o programa nem vai rodar. Nesse caso, não. Aqui a gente tem realmente um erro de sintaxe escrito do código. Por que está errado? Porque produtos têm duas dimensões. E aqui eu só estou passando uma dimensão para trabalhar. Ele exige que eu informe a segunda posição. Só que a segunda posição nunca disse quem era. Funcionaria como? Se eu dissesse, produtos 3, novo, string, somente uma posição, mais nada. Tá? E na sequência, produtos 3, 0, igual a, tá bom. Tá? Aí sim. O que eu falei? Eu falei que o array na minha posição 3, ele vai ter dentro dele um segundo array de apenas uma posição. E na sequência eu disse que aqui dentro eu vou armazenar então a informação do sabão. Vamos rodar agora. Ele deve dar erro na 50 ainda. Ele não passou por aqui, por isso que ele não deu erro. Então, olha só. Bem aqui, ó. Não, aqui nada. Deixa eu tirar essas marcações todas que eu estava colocando. Na verdade, o meu problema é um pouquinho maior, né? Tentei acessar uma posição 3 que não existe. Espera aí. Eu acho que o meu array só vai... Não, ele vai ter 5, né? Vai ter 5. Tá certo. Index out of range. Tá aqui. Índice estava fora do limite do array. Justamente porque, olha só, 2, 3 não existe. Perceba um detalhe, tá, pessoal? Ele está parado aqui na linha 52, como se o erro tivesse sido aqui. Mas não foi, tá? Ele está parado aqui porque foi aqui que o programa parou. Como é que a gente tem certeza disso? Porque pode ver que aqui, ó, continua nulo. Ele nunca inicializou essa informação, tá? Ele não passou por aqui ainda. Se ele tivesse passado pela linha 52, se essa linha tivesse rodado, aqui eu teria um array de uma dimensão aqui dentro. O erro que nós paramos não é aqui, o erro é aqui, tá? Ele tentou acessar essa posição que não existe. Se eu comentar essa linha de código, até porque isso aqui está errado mesmo, agora sim, olha só. 0, duas posições, 1, 4, 2, 3, 3, apenas uma informação, que quando eu passar para a próxima linha, aí sim vai ser o sabão, e nós vamos ter armazenado. Tá? Então, olha só, a diferença desse cara aqui é que produtos realmente é uma array de arrays. Ele é uma matriz que pode ter, para cada dimensão dela, para cada linha dela, quantos elementos vocês quiserem. Nomes, ele é o que a gente chama de uma matriz retangular. A outra seria uma matriz irregular, tá? Ou denteada também, que é um nome que eu acho bem feio, mas enfim. Essa aqui seria, nomes seria uma matriz regular, porque todas as linhas, todas as dimensões têm exatamente o mesmo tamanho. Em uma matriz irregular, cada dimensão pode ter um tamanho diferente da outra. Certo? Aí, de novo,
O que seria uma matriz de 2 dimensões? Seria uma tabela qualquer, tá? Uma tabela que pode ou não ter o mesmo número de colunas por linha, ou mesma quantidade de profundidades por linha. Uma matriz de mais de 2 dimensões seria um cubo. Eu gosto de fazer analogia com um banco de dados, porque é uma coleção de tabelas. Um arquivo do Excel completo também pode ser uma matriz tridimensional, porque cada planilha é uma matriz de 2 dimensões, e vocês podem abrir ali dentro quantas planilhas vocês quiserem. Então, vocês têm uma matriz de 3 dimensões ao todo, tá? Então, com matrizes, eu vou postar o material de vocês no Saga, vai ter mais detalhes com relação a isso, coisas que a gente não conseguiu praticar hoje, mas em essência, o nosso foco é isso daqui. Ao longo da disciplina, a gente vai utilizar isso daqui ainda, a gente vai preencher essas informações vindas de outras fontes, mas a gente já vai fazer isso agregando isso com a construção das nossas janelas na próxima aula. Certo, gente? E lembrando, quem tiver com qualquer problema de acesso a Saga, Educa, qualquer coisa, disciplina, me manda por e-mail para eu poder passar para o coordenador, tá, pessoal? Normalmente, primeira semana de disciplina, sempre acontece alguns probleminhas e a gente vai corrigindo isso pelo caminho. O quanto antes, melhor. Então, passa esse e-mail para mim para poder fazer essa cobrança para ele. Legal? Ótimo, então. Perfeito. Turma, se quem tiver alguma pergunta, pode fazer. Quem não tiver, está liberado e eu vejo vocês amanhã.